Não se humilhe por ninguém. Não se humilhe. Não mendigue amor, não mendigue atenção. Gente, esse vídeo é principalmente para as mulheres, porque nós mulheres, a gente tem mais a vocação, eu diria assim, né? Para ficar atrás daquilo que não tá nem aí pra gente. Eu falo assim por experiência própria. Eu acho que a mulher, quando a gente é mais nova, quando a gente é principalmente adolescente, nós temos lá os nossos 20 anos, os nossos 20 e poucos anos, a gente pensa que o mundo tem que girar em torno de nós e a gente não aceita um término de relacionamento, a gente não aceita a finalização de um ciclo e a gente começa a se humilhar por cada coisa besta. Gente, um homem, quando ele quer uma mulher, quando ele quer, ele vai atrás, ele vai no inferno. Ele vai, gente. Ele vai. Às vezes a mulher nem quer, a mulher tá ignorando e o cara tá atrás. Agora, tem gente que às vezes faz o mínimo, o cara vai embora, vaza, e a mulher começa a mendigar por afeto, começa a mendigar por atenção, começa a querer uma reconciliação. Ou às vezes o casal nem nunca teve nada e a mulher, nossa, faz das tripas coração. E não precisa, gente. Não precisa. O cara que ele realmente quer ficar com você, ele vai te chamar para sair. Ele vai combinar alguma coisa, ele vai atrás, tá? Por mais tímido que ele seja, ele vai atrás. Gente, eu sempre trago as coisas aqui e eu conto historinhas. Eu conto algumas historinhas de coisas que já aconteceram na minha vida, tá? E eu tenho certeza que muita gente se identifica com isso. Gente, eu já passei muita coisa, assim, em relacionamentos atrás, que hoje eu penso assim, gente, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu já fiz coisas, assim, que hoje eu duvido que eu fui capaz de fazer. E, assim, gente, esses vídeos que tem aqui no YouTube, eles são uma terapia, gente. Eu acho que lá atrás, se a época que eu tinha meus 20 anos, eu tivesse todos esses conteúdos que hoje a gente tem aqui no YouTube, eu acho que eu faria muitas coisas, muita babaquice que eu fiz por causa de pessoas, de ex-namorado, de namorado, eu não faria mais, tá? Porque tem muito conselho bom aqui na internet, tá? Muito, muito. Então, realmente, gente, é terapia. É terapia. É como se você tivesse psicólogos, né? Psicólogos online. Então, vale muito a pena, viu, gente? Vale muito a pena. Ajuda muito pra gente ter o nosso amor próprio. Mas, gente, assim, eu fiz muitas barbaridades, assim, em relação a relacionamentos passados, tá? Coisas que eu não precisava ter feito. Eu acho que eu valia muito mais do que isso que eu fiz, essas coisas que eu fiz, sabe? A pessoa não merecia um terço do que eu fiz por ela. E eu ainda não queria perder, mas enfim, gente. Teve uma vez, eu comecei a conversar com um cara e eu já conhecia ele pessoalmente, mas isso rolou em um ambiente assim que não podia rolar muita coisa ali, então necessariamente eu estava fazendo um curso que eu dependia de passar e enfim, ele era. Gente, eu não quero falar a palavra exatamente para não me entregar o que era exatamente, mas é como se ele fosse um professor e eu fosse a aluna. E desde quando eu conheci ele, a gente como é que rolou um clima, sabe? Eu achei ele bonitinho, ele me achou também, eu percebi, deu pra perceber. Mas não rolava nada porque realmente aquela situação ali do ambiente profissional não permitia. Mas aí depois eu saí, né, daquele curso
E aí ele entrou em contato comigo. Gente, ele entrou em contato comigo. Antes de eu sair desse curso, ele começou a me seguir no Instagram. Ele não mexia com Instagram nem nada do tipo, tá? E ele fez um Instagram e começou a me seguir. Eu fiquei me sentindo, porque assim, eu falei, bom, ele fez Instagram pra me seguir. Enfim, tá. Não me chamou pra conversar e não curtiu nada meu, mas alguma história ou outra ele curtia, enfim. E tá, foi. Depois eu acho que ele perdeu essa conta, enfim. Eu saí do curso, gente, ele me chamou no WhatsApp, porque como tinha, né, o número dos alunos lá no local, ele teve acesso ao meu WhatsApp e ele me chamou no WhatsApp, deu parabéns pela conclusão do curso, enfim, e falou comigo de sair. Gente, o cara me deixou. Depois do nada, assim, eu não tava entendendo muito bem. Na verdade, eu fingi um pouquinho que eu não entendi, tá? E eu perguntei alguma coisa, gente, o cara simplesmente me deixou no vácuo e não me respondeu mais. Eu perguntei alguma coisa, ele tipo assim, mas como assim? Aí ele simplesmente sumiu, desapareceu do mapa, não falou comigo mais. Ali, enfim, eu vi que ele tinha feito outro perfil de Instagram e ali ele começou a... Ele não me seguiu. Eu falei, gente, mas que falta de interesse do caramba, né? Porque eu acho que a pessoa, quando ela tem interesse, ela vai direto no foco, né? No alvo. E esse perfil novo dele, ele ficou ali mais ou menos um mês. E eu olhava o perfil dele, tá, gente? Eu olhava. Mas também, obviamente, que eu não ia mandar solicitação. Aí um belo dia, ele me mandou uma solicitação, eu aceitei, enfim. Ele foi lá, curtiu umas fotos, enfim, curtiu uma foto. E, gente, os homens hoje em dia, eles estão muito fracos nisso daí. Mas mesmo assim, quando eles querem, eles vão atrás, tá? Quando começa desse jeito assim que eu tô falando pra vocês, gente, na boa, deixa pra lá, tá? Mas enfim, eu vou continuar o assunto aqui pra vocês entenderem melhor. O que vocês não devem fazer. Aí ficou ali mais ou menos uma semana, 2 semanas, não falou nada comigo também no Instagram, não. Aí, um dia eu postei um story, uma foto minha, e aí ele comentou que ele me achava muito linda. Aí eu agradeci, eu falei, obrigada. Respondi, né? Obrigado. Respondi no texto lá no direct do Instagram. E aí ele falou que gostaria de me convidar pra sair e tal. Eu falei, pode ser. Aí ele falou, né, que tava esperando eu terminar o curso pra poder falar comigo, me chamar pra sair. E aí eu falei, tá, beleza. E então, ele só falava comigo, gente, pra falar sobre marcar. E ele trabalhava aí. Teve um dia, ele não me chamava pra ter uma conversa, sabe? Pra gente se conhecer ali antes do encontro, ele não me chamava pra gente ter uma conversa. Então, eu pensava assim, ele deve estar querendo conversar pessoalmente, né? E teve um dia que ele me mandou um oi, tudo bem, no domingo à noite. Eu falei, agora ele vai puxar a conversa, né? Ele vai puxar a conversa. Eu respondi, gente, ele no domingo à noite mesmo. Acho que eu respondi mais ou menos 1 hora depois. Deu segunda-feira, ele não me respondeu, não visualizou. Ele foi me responder, gente, na terça-feira de manhã, quase no horário de almoço. Aí pediu desculpa pela demora. Gente, eu falei, cara, esse cara, ele caiu, ele bateu com a cabeça, será que ele, né? Porque, tipo assim, quando você tem interesse em uma pessoa, quando o cara tem interesse em uma pessoa, é óbvio que assim que ele visse a minha mensagem, ele ia responder, ele ia procurar ali, igual ele me mandou um oi, tudo bem, no domingo à noite. Se ele tivesse dormido na segunda, ele ia ver se eu tinha respondido. Se ele realmente tivesse interesse. Que a pessoa que tem interesse, gente, ela pensa na outra. Ela pensa. Então, aí foi assim, demorou a responder. Eu fiquei assim, bem chateada.
Mas enfim. Aí passou um final de semana, gente, ele desapareceu, ele não falou nada comigo, ele não me chamou pra sair nem nada do tipo. Na outra semana aí ele me perguntou se eu tava disponível no sábado, se eu ia estar disponível, eu falei que tava. Isso acho que foi numa quarta-feira. Aí ele falou que ele também tava, aí ele falou: "Ah, então vamos marcar pra sábado". Tá, vamos marcar. Aí, gente, já ficou marcado e já sumiu de novo, não falou mais nada comigo. Ficou, ele falou isso na quarta de manhã e ficou o resto da quarta, ficou quinta e sexta sem ele falar uma palavra comigo. Aí no sábado de manhã, que foi o dia que a gente marcou, a gente não tinha marcado horário, aí ele me mandou mensagem perguntando se estava tudo ok, enfim. E eu falei que sim, por mim sim. Aí a gente marcou o horário, ele marcou um lugar lá, eu falei que tá ok, numa pizzaria. E eu não queria que ele me buscasse em casa, tá? Eu aconselho vocês a não deixarem buscar em casa, tá, gente? Principalmente se vocês não conhecerem a pessoa, em hipótese alguma, deixe a pessoa de buscar em casa. Só que no caso dele, gente, eu já conhecia, né? Então, assim, era uma pessoa que eu já tinha conversado pessoalmente, eu já tinha um contato, né? Então, eu já conhecia. Mas mesmo assim, eu não queria que ele me buscasse em casa. Mas ele quis, ele fez muita questão. E eu peguei e cedi. Passei meu endereço, beleza. Me busca em casa, então. Ele me buscou em casa, gente. Chegou tal e tal, né? A gente foi conversando no carro até chegar na pizzaria. Chegou lá na pizzaria, a gente escolheu a pizza. Ele foi muito gentil. Pelo menos ele pagou a conta, tá, gente? Ele foi gentil, mas assim, a gente foi andando normal, sem dar a mão, sem nada, até porque a gente ia se conhecer, né? E eu achei que ele ia conversar comigo, sabe? A gente ia ficar ali na pizzaria, trocando uma ideia e tal. Chegou lá, gente, a gente comeu. Aí, a hora que a gente pegou o último pedaço de pizza, a mulher veio e perguntou se podia tirar a pedra, né? Aquela pedra que vem a pizza, né? Em cima. E ele que falou que podia e já pediu a conta. Eu falei, poxa, a gente, a gente tem uma noite pra ficar aqui trocando uma ideia, né, conversando, enfim. E eu lembro que a gente tinha pegado uma lata de coca pra cada um e tinha o resto de coca na lata ainda. E sabe o que que ele fez, gente? Aí ele não viu que tinha, provavelmente, quando eu terminei de tomar o que tava. Ele pagou a conta e quando eu terminei de tomar a coca que tava no copo, ele já meio que já foi levantando pra sair. Eu tive que sair também, né? Eu falei, mas gente, como assim? Né? A gente vai ficar conversando no carro. Aí, bem, beleza, entramos no carro. Aí ele perguntou, vamos pra um lugar tranquilo pra gente conversar, enfim. E, gente, ele era uma pessoa, assim, super tranquila. A gente via, ele não tinha rede social, não ficava atrás de mulher em rede social. A gente via que ele não, lá no local, lá do curso, né? Ele não ficava dando em cima de mulher e tal. E, assim, eu achei que eu tinha achado um príncipe encantado, entendeu? E aí ele perguntou, aí dentro do carro, ele perguntou, a gente pode ir para um lugar mais tranquilo pra gente conversar e tal? Eu falei, tá, pode. Mas assim, enfim, tá. Gente, chegou lá, ele se demonstrou uma pessoa meio apressada, enfim, já queria beijar e tal. Eu falei, tá, um beijo pode ser, né? Porque eu já fui com a intenção de beijar também, mas enfim. Rolou um beijo e ele, com umas palavrinhas meio atravessadas, assim, perguntando se eu queria ir para um lugar mais reservado, que é um motel, assim, né? Com certeza. E eu ignorei aquele ali, continuei, aí veio meio com a mão boba, eu tirei. E aí ele falou de novo, aí eu me estressei um pouquinho. Eu falei, poxa, você tá me confundindo, eu não sou assim. Eu achei que você tinha me chamado aqui pra me conhecer, tá? Eu não sou o tipo de pessoa que sai para um encontro para ter relação sexual, para ter encontro casual, não sou esse tipo de pessoa. E ele falou que mas eu também não sou, porque foi no calor da emoção aqui, mas eu vou te levar para casa. Aí eu falei, então tá, ué, melhor mesmo.
Gente, me levou pra casa. Sério, chegou na rua. E eu questionei de novo, né? Aí ele fala, mas foi no calor do momento, é porque deu vontade na hora, só por isso que eu falei, eu não saí com você com essa intenção. Aí eu falei com ele, tá, beleza, mas por que quando eu falei que não queria, você me trouxe pra casa? Aí eu cheio de blá blá blá, gente, adivinha, nunca mais falou comigo, gente. Nunca mais falou comigo. Aí ele ficava no Instagram curtindo foto de outras mulheres, tá? Depois eu descobri que esse perfil que ele fez antes, quando ele tinha me deixado no vácuo no Instagram, ele já teve fazendo tentativas com mulheres lá também. Então, tipo assim, gente, não tinha interesse real. Se ele tivesse interesse real, gente, ele ia chegar pra mim e ia falar o seguinte, olha, você me desculpa pelo acontecido, né? Você me desculpa pelo acontecido, né? Eu não queria, não foi a minha intenção. Ele ia me mandar a mensagem falando isso, tá? Eu gostei muito de você e tal. Só que, como o cara realmente, provavelmente só queria aquilo, só queria coisar mesmo, gente, ele simplesmente ignorou. Ele continuou me seguindo no Instagram, mas tipo assim, eu cheguei a postar story de foto minha, que eu vi que ele curtiu e depois desfez a curtida. Eu vi isso acontecer 2 vezes, tá, gente? Porque eu tava com o celular na mão e eu vi a notificação subindo que ele tinha curtido. Aí depois desfez. E agora acho que ele nem curte mais, então, tipo assim, hoje em dia, acho que não. Nem sei se ele me segue mais lá, enfim. Acho que, enfim. Mas, gente, sabe o que eu fiz? Eu simplesmente ignorei. Sabe por quê? Eu não iria jamais mandar mensagem para uma pessoa dessa, me humilhando, porque, tipo assim, eu não fui errada, eu não tenho a mínima obrigação de fazer as coisas com uma pessoa no primeiro encontro, tá? Ele agiu errado comigo. Se ele quisesse realmente me conhecer, se ele me quisesse realmente como pessoa e não como um depósito de espermatozoides, ele próprio iria falar comigo, ele ia conversar comigo, ele ia me dar atenção, e ele não fez, sabe por quê, gente? Porque ele não quer. Porque ele não quer. Se ele tá atrás de outras pessoas no Instagram, se ele tá curtindo, mandando mensagem para outras pessoas, que eu sei que ele mandou, é porque ele não quer, gente. É porque não quer. Então, assim, pra gente, só nos resta aceitar. Não tem outro meio termo, entendeu? E bola pra frente, gente. Bola pra frente. Vai sair com as tuas amigas, vai curtir. Gente, não fica postando em direto em Instagram, falando, mas só queria me usar e tal. Tem gente que faz isso. Não façam, gente. Não banca o papel de boba. Eu acho que para quem tá aqui assistindo o meu vídeo e acredita em Deus, aquilo que é para ser nosso vai chegar ao nosso encontro e aquilo que é para não ser, não vai ser. Não vai ser. Então, acredita em Deus, tá? Acredita no seu destino, segue a tua vida, cuida de você, que é o mais importante, cuida da tua mente. E os trastes que não deu valor a vocês, joga para escanteio e deixa para lá, tá, gente? Se um dia procurar de novo, beleza. Se não procurar, gente, chega uma hora que a gente nem faz questão mais, tá? Nem faz. E se um dia o traste vier, a gente já vai até dispensar, porque a gente já nem vai querer mais. Então, gente, não se humilha atrás, sabe? Eu acho que se fosse eu lá atrás, eu ia continuar mandando mensagem pra ele, eu ia falar, começar blá, 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 blá lá no Instagram. Gente, não. De jeito nenhum. Não façam isso, tá? A pessoa, quando ela te quer e ponto final. Quando ela não quer, ela faz esse tipo de coisa, entendeu? E ela fica esperando você tomar atitude. Homem que é homem, ele tem atitude, ele não fica esperando a mulher tomar atitude, tá? A não ser que a mulher faça uma coisa muito ruim pra ele. Mas nesse caso, nessa minha história que eu contei pra vocês, eu não fiz nada de errado. Então, deixa pra lá, gente. Deixa pra lá. Não gastem a beleza de vocês com esses trastes, tá? Trabalhem a mente de vocês, aprendam a ser felizes solteiras, tá? Aprendam a fazer coisas legais, tá? E, enfim, e é isso, tá, gente? Não se humilha, não. Não vale a pena. Não vale a pena se humilhar, tá bom?